Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um assunto extremamente importante quando se trata de história do Brasil e que poucas pessoas conhecem, que foi o período que ficou conhecido como União Ibérica e foi fundamental e trouxe fortes consequências para o Brasil em seu momento. Então esse período conhecido como União Ibérica é um período de 60 anos que vai de 1580 até 1640, ou seja, ali na passagem do primeiro para o segundo século de colonização de Portugal em relação ao Brasil. Então, a gente pode afirmar que é no início da colonização portuguesa no Brasil. O que acontece? O nome já fica fácil, União Ibérica. Quais são os países da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Então, esse foi um período de 60 anos, cujos esses dois países estiveram sob o domínio de um mesmo rei. E eu vou explicar como isso aconteceu. No ano de 1578, tínhamos lá o rei Dom Sebastião, o famoso rei Dom Sebastião de Portugal, que ficou muito conhecido depois pelo sebastianismo, e a gente vai explicar rapidamente o que foi isso. Então você tinha, estava tudo correndo bem. Portugal, né, ali colonizando o Brasil, né, ganhando muito dinheiro ali com as especiarias das Índias, produzindo açúcar no Brasil e tudo mais. Mas só que no ano de 1578, o rei até então de Portugal, Dom Sebastião, um rei muito jovem, inclusive, ele decide lutar ali onde hoje é o Marrocos, no norte da África, numa batalha que ficou conhecida como Alcácer Quibir. Né? Só que o rei Dom Sebastião de Portugal nunca mais voltou dessa batalha. E isso gerou uma crise sucessória no trono português, porque como ele era muito jovem, não teve tempo de ter filho. Então, quem assumiria o trono português nesse exato momento? Quem acaba assumindo o trono português é um cardeal que era tio do Dom Sebastião. Só que ele já era idoso, né? E depois de 2 anos, ou seja, no ano de 1580, esse cardeal morre. E aí mais uma crise sucessória. Quem que vai acabar assumindo o trono, já que o Dom Sebastião não tinha mais parente hábil a assumir naquele momento? Quem acaba reivindicando o trono? O rei da Espanha, que era o rei Filipe II, um rei extremamente poderoso da família Habsburgo, uma das famílias nobres mais conhecidas e mais poderosas da Europa naquele momento. Inclusive, até por conta disso, a nobreza portuguesa quer que o Felipe II assuma, ajuda o Felipe II a assumir. Por quê? Porque uma família Habsburgo é um nome muito forte, traria aí tradição para Portugal e tudo mais. Então, a própria nobreza de Portugal acaba pedindo aí que o rei Felipe II assuma. Depois de alguns conflitos, ele consegue assumir o trono português. Então, nesse momento, Portugal e Espanha têm o mesmo rei, que é o rei da Espanha, Felipe II. Né? Só que isso traz complicações terríveis para o Brasil e para Portugal. Primeiro de tudo, né? Vale lembrar que os holandeses eram fortes parceiros comerciais na produção açucareira aqui no Brasil. Só que tem um problema, né? A Espanha até então colonizava a Holanda e a Holanda, que eram os Países Baixos, né, tinham se tornado independentes há pouco tempo. Só que a Espanha não aceitava a independência da Holanda. Então, uma das primeiras medidas do Felipe II é o quê? É cortar os laços com a Holanda. Só que cortando os laços com a Holanda, ele vai ferrar a própria produção açucareira de Portugal, porque os holandeses é que refinavam, que ensacavam e transportavam o açúcar para a Europa. Então eles vão fazer isso, vão acabar, né, o rei da Espanha vai tentar acabar com a economia holandesa. E mais do que estabelecer esse corte de relacionamento, ele vai promover um embargo econômico à Holanda naquele momento. Claro que a Holanda não vai gostar nem um pouquinho disso, tanto é que é dentro do período conhecido como União Ibérica que ocorrem as duas invasões holandesas ao Brasil. A de 1624 em Salvador e a de 1630 em Pernambuco. Tá? A Holanda não aceitou. A Holanda lucrava muito com a produção açucareira também. E ela não vai aceitar, vai promover uma série de saques no litoral brasileiro e essas duas invasões que eu comentei com vocês. É nesse período também que os movimentos conhecidos como bandeira, dos famosos bandeirantes, começam a ocorrer aqui no Brasil.
eles começam a sair dali da região de São Vicente e começam a adentrar o território. Por quê? Porque os holandeses começam a atacar vários navios tumbeiros ou navios negreiros, como forma aí de retaliar a economia espanhola por ela ter promovido esse embargo econômico. Então muitos escravos não conseguem chegar até o Brasil nesse momento. Então é aqui que vários senhores de engenho começam a pagar bandeirantes para eles aprisionarem indígenas e levarem para os engenhos para serem utilizados como mão de obra escrava. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Curtam o vídeo se gostaram, deixem comentários, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, que vocês me ajudam bastante. Um forte abraço e até a próxima.